Olá, eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos com mais uma aula sobre missiologia. Hoje vamos estar estudando a lição de número 5, que vai falar sobre o compromisso indispensáveis ao missionário. Essa aula já foi dada no presencial, agora estou deixando aí para vocês que acompanham o curso online, ok? Vamos lá então. O missionário e sua chamada para essa obra. É necessário convicção profunda da chamada de Deus para não ser desobediente à visão celestial, ok? O missionário e a certeza da sua salvação. Então a primeira coisa que nós vimos aqui, falando de chamada, é a convicção, tá? Certeza da chamada. Nós falamos isso na aula passada, né? Os apóstolos ali que foram confirmados, né? Pelo Senhor ali, eles estavam orando, o Espírito Santo disse, né? Que havia separado a Barnabé e a Saulo, né? Para uma obra que os tinha chamado. Eles tinham a convicção da chamada, né? E também tinham a confirmação da chamada. Então é fundamental, tá? Que o missionário, que é aquele que arde no seu coração a chama pelas almas perdidas, ele tenha convicção, tá? Da sua chamada. Isso é muito importante, tá? Uma vez sendo enviado ao campo, tendo chamada e a convicção da chamada, teremos aí êxodo no nosso trabalho de evangelização, ok? Então, prosseguindo aí. O missionário é a certeza da sua salvação, tá? Obviamente, né? O missionário, ele é comissionado, ele é chamado para pregar o evangelho, para resgatar vidas, para salvar vidas. Então é necessário, né, que o missionário tenha convicção da sua salvação, tá bom? Só podemos salvar alguém se primeiramente formos salvos. Caso contrário, nosso trabalho será frustrado. Beleza? Então, requisitos importantes aí. O missionário e a palavra de Deus. O missionário deve manejar bem a palavra da verdade. Ter um bom conhecimento bíblico. Fator importantíssimo. O missionário deve manejar bem a palavra da verdade. Isso fala de conhecimento bíblico. Eu dei uma ilustração aos irmãos na aula passada que um missionário concernente ao conhecimento bíblico, ele deve ser igual a um farmacêutico. O farmacêutico, quando você chega lá com uma receita, com uma letra do médico, que a gente quase não entende nada, você fala que quer aquele determinado remédio. Então ele pega ali a receita, ele olha, ele lê, ele vai lá na prateleira, no lugar certo onde está o remédio. Ou seja, ele não fica procurando 10, 15, 20 minutos, né? Não, mas ele vai na prateleira certa, no lugar certo onde está o remédio. E então, concernente ao conhecimento bíblico, temos que ser igual ao farmacêutico, né? Na verdade, sabermos que tipo de palavras, né, que tipo de palavra
podemos dar para cada tipo de pessoa, né? Então, ao identificarmos uma situação, nós temos que ir para as Escrituras, sabendo que livro, capítulo e versículo. Amém? Isso é manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, não é você ficar procurando aleatoriamente, né? Então, para cada caso específico, para cada pessoa especificamente, é um tipo de palavra que tem que ser liberada. Então, o conhecimento bíblico nos dá condições de fazer isso, como um farmacêutico que sabe na prateleira certa pegar o remédio certo para dar àquele paciente, certo? Então, é fundamental para o missionário o conhecimento bíblico. Está dando para acompanhar o raciocínio? Prosseguindo aí. O missionário e a oração. A chamada e a separação para o campo começa com oração. Tá? Nós vamos ver um texto aqui em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 13, do 1 ao 4. Veja o que está ocorrendo aqui. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma separação para a obra missionária que está ocorrendo dentro de um período de oração. Tá? Eles estavam reunidos aqui orando, eles estavam reunidos aqui servindo ao Senhor, jejuando. E ali então o Espírito Santo com certeza usa ali um profeta e diz que estava separando os Barnabé e Saulo para uma obra chamada. Então, a oração são um requisito muito importante para a realização da obra missionária. Tá? A oração é um combustível, certo? Que nos move, porque é através dela que vamos receber informações de Deus, é através da oração que vamos buscar o poder de Deus, né? É através da oração que vamos pedir a direção para Deus. Então, a oração também é um requisito muito fundamental para a chamada missionária. O missionário, o poder do Espírito Santo. O crescimento da obra de Deus não depende da capacidade humana, tá? Isso fica bem claro na Bíblia. Ainda que isso possa ajudar alguma coisa, mas sim sem o poder do Espírito Santo, certo? Nada resiste um missionário cheio do Espírito Santo de Deus. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. Tá? Um missionário, o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem no nome do Senhor. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Enfim, a pregação do Evangelho tem que ser em demonstração de poder do Espírito Santo, ok? E como eu já disse, isso se busca, né, através da oração, mas é uma coisa que o missionário tem que buscar, os dons espirituais, certo? Para que no campo missionário, no ato da evangelização, de resgate de vidas para o Senhor, coopere com ele também o Espírito Santo,
com operação de maravilhas, com operação de milagres. Amém, meus queridos? Importantíssimos aqui também. O missionário e a direção de Deus para o campo. Olha só que interessante. Nós encontramos na Bíblia vários textos da palavra de Deus onde mostra, né, o próprio Deus direcionando os seus servos. Temos Atos capítulo 5, verso 13, Atos 8, 26 e 38 e Atos 8, verso 40. Um outro requisito importante aqui, que é através da oração que nós vamos identificar, né? É através da oração que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, é através da oração que nós vamos ser guiados por Deus. É ali que Ele vai falar para nós, né? Aonde é que Ele quer que nos atuemos, né? Nós vamos ver aqui esses textos, Paulo tentando ir para algum lugar e o Espírito Santo proibindo, né? Direcionando eles a outros lugares. Então, nós precisamos, irmãos, de uma direção de Deus, tá? Se temos uma chamada específica de Deus para a obra de missões transculturais, que o Senhor Jesus Cristo venha nos orientar sobre o campo, sobre qual lugar nós vamos pregar a palavra do Senhor. Ok, meus queridos? Deus abençoe. Vamos lá? O missionário e a sua renúncia. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Vamos lá aqui, só um minutinho. O êxito no trabalho missionário depende da renúncia total, tá? Renúncia de si mesmo, Mateus 16 e 24. Renúncia do conforto do lar, tá? Renúncia a tudo quanto tem. Então, gente, isso aqui é muito interessante. Na renúncia do obreiro estará a bênção de Deus sobre a sua vida. Marcos 10, 29 e 30. Algumas vezes é necessário a renunciar até convivência com familiares para poder atender a ordem de Jesus para pregar o Evangelho. Eu acho que uma das coisas que dificultam bem mais, né, digamos assim, a vida de um missionário é a renúncia quando se trata de familiares, né? Quando você tem que deixar pai, mãe, tem que deixar família, né? Tem que romper com todo laços, né, parentesco, que não é uma tarefa fácil, tá? E nós vamos ler um texto aqui, Lucas capítulo 9, do 59 ao 62, nós vamos ver o quanto é difícil as pessoas vencer, né, romper com esse laço familiar. E aqui vai falar o seguinte, Jesus faz um convite, né, vamos lá, e disse ao outro, segue-me, Jesus falando, né, e disse ao outro, segue-me, mas ele respondendo, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então veja bem aqui que nós estamos diante de duas situações. O primeiro fala assim, espera o meu pai morrer primeiro, depois eu vou seguir. Jesus fala assim, ó, deixa os mortos que cuidem dos mortos. Você vem e segue. O outro, Senhor, deixa eu ir lá na minha casa, despedir dos meus parentes. Jesus fala assim, olha, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, está apto ao reino de Deus. Então, como eu disse aqui, né, a quebra de vínculos, de laços familiares,
é algo que se torna muito difícil para os missionários, mas ela tem que acontecer, tá? Ela precisa acontecer. Tá? A Bíblia Sagrada diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ok? Então, gente, a obra missionária não é algo assim de brincadeira, né? Não é algo a ser pensado, algo a ser analisado, né? Porque uma vez disposto, temos que sujeitar a palavra de Deus, ok? E eu tenho certeza absoluta, para aqueles que têm chamada, né? Se houver alguma barreira nessa área, ele agirá com sabedoria e vai obedecer com certeza a palavra de Deus, ok? O missionário é o conhecimento do campo missionário, né? Como eu já disse, o missionário precisa de algum conhecimento a respeito do país por qual sente a chamada. Já disse aqui nas aulas passadas que hoje as agências missionárias se encarregam de fazer isso, né? De preparar a pessoa, trabalhando ali o costume, idioma, né? Então, não tem como, né, irmãos, não passar por uma agência missionária para atender missões transcultural, ok? Maravilha? Aqui a língua, né? Não conhecendo a língua, não entenderá ninguém e também não será entendido. Então, como eu já disse novamente, a agência missionária vai preparar todo esse requisito aí, né? Ok? E a pessoa por si mesma, que está tratando de língua, né? De idioma, ela já pode ir treinando, aperfeiçoando, conhecendo, pesquisando, ok? Vai envolver costumes, né? Conhecimento dos costumes do povo permitirá ao bom obreiro levar a mensagem de Deus de uma maneira que o objetivo principal seja atingido, né? A mensagem de Paulo aos atenienses é um exemplo disso, né? Quando ele prega ali num aerópago, né? Onde eles adoravam ali o Deus desconhecido. Então Paulo usa esse recurso aí para falar do grande Deus, o Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Estão dando para compreender? Aí vai falar de tradições, né? Embora existam tradições familiares, nacionais, que nada tem a ver com a nossa fé, existem algumas que constituem regras espirituais que impedem os homens de obedecer a Deus, pois são perigosas e podem causar até mesmo perdição eterna. Tá? Então, quando o pecador aceita Jesus, é libertado das vãs tradições. Tá? Então, é uma coisa muito interessante, né? Nós já vimos isso na aula passada, concernente a tradições, né? Cada lugar tem um costume, cada lugar tem uma tradição e cabe ao missionário, né, de uma maneira sábia, saber agir aí, conduzindo a pessoa, a libertando-a daquilo que desagrada a Deus, ok? Aí também inclui as leis do país, né? Então aqui nós vamos encerrando, tá? Daqui umas 2 aulas já estaremos encerrando essa matéria de missiologia e já estaremos aí anunciando uma outra matéria, tá bom? Então, estude aí esse texto. Se você tem essa chamada missionária, ore ao Senhor para que todos esses requisitos aqui que foram citados, né, você possa estar aí já fazendo parte deles, ok? Então eu desejo a você aí um bom entendimento da palavra, que o Espírito Santo aí venha abrir o seu entendimento, e o que eu mais peço na minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça aumentar a chama, né, do amor pelas almas perdidas. Fica com Deus. Deus abençoe.